Fala galera do YouTube, beleza? Bora para mais uma aula. Dessa vez a gente vai falar sobre VBA. O que a gente vai aprender nessa aula? Como você cria um login e uma senha para você poder acessar uma planilha. Então imagina que você tem lá informações confidenciais, alguma coisa do tipo, e você tem várias pessoas que entram nessa planilha, só que eu quero um login e uma senha para cada um deles. Cada um vai ter um login diferente e uma senha diferente. Se eles não acertarem, eles não entram na planilha, porque vai ficar infinitamente pedindo isso daí para eles. Se eles acertarem, vai aparecer a planilha. Por exemplo, desse jeito que tá ali. Eu vou colocar lá o meu login e vou colocar minha senha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ele abre a planilha para mim. Você vai ver nessa aula que se eu colocasse isso daí errado, ele não mostraria essa planilha para mim, eu não conseguiria acessar. Quer aprender? Só assistir o vídeo até o final, que eu vou explicar bem passo a passo o que a gente vai fazer, quais são as artimanhas que a gente vai ter que usar no VBA para conseguir fazer isso. Lembra de curtir aqui o vídeo, já deixa esse like, você sabe que ajuda bastante a gente. Comenta aqui para mim qual que é o seu nível de VBA. De 0 a 5, qual que é o nível que você se dá de VBA? Sendo 0, não sei nada de VBA, sendo 5, sei muito de VBA. Comenta aí pra mim que eu quero saber e também se inscreve aqui no canal para ser avisado de todos os vídeos que a gente coloca no canal. Terça, quinta, sexta e domingo tem bastante vídeo aí no nosso canal toda semana. Se inscreve, clica no sininho para ser notificado. Então, bora pro conteúdo de hoje. Show de bola, vamos lá. Eu tenho aqui uma planilha zerada, dá uma olhada, não tem nada aqui perto de mim. E o que eu vou fazer? Eu tenho essa planilha aqui que eu vou chamar de principal, essa aba, ó. Principal, que aqui vai ser a aba que eu vou ter os meus dados. Sei lá, tem os meus dados confiáveis, sei lá, funcionário, salário, e aí eu coloco aqui os meus funcionários, sei lá, Diego, salário 1.000, vou colocar fulano, salário 2.000 e por aí vai. E vou ajeitar aqui, ó, selecionar as duas colunas e ajeitar o tamanho aqui da coluna. Beleza. O que eu quero fazer com essa aba? Eu acho que essa aba deveria ser confidencial. Por quê? Porque ele tem uma lista com os funcionários da minha empresa e tem ali também um salário, que é uma informação que nem todo mundo deveria saber. Então eu quero proteger essa planilha para só conseguir entrar, só conseguir modificar quem tiver a senha dessa planilha. Então eu vou criar em uma outra aba, ó, vou clicar aqui nesse maisinho, ali no cantinho, cliquei no mais e essa planilha, ó, duplo clique, vou chamar ela de outra coisa, vou chamar ela de logins. Logins, que aí vai ter o login e a senha de cada um. Na coluna A, eu vou colocar o login de todo mundo. E na coluna B, eu vou colocar a senha de cada um desses usuários. Então, ó, vou colocar a minha senha. D Amorim. Meu nome é Diego Amorim, coloquei D Amorim para o meu login. E a senha vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou colocar a senha do Alon aqui. O Alon que vocês conhecem também, que dá aula de VBA, de Excel, de Power BI. O login dele vai ser Alon P. Ele é Alon Pinheiro, eu vou colocar Alon P. E a senha vai ser ABC123 para colocar texto e número também junto para a gente ver que funciona tudo direitinho. Show de bola! Agora eu tenho essas duas senhas, esses dois logins aqui e eu quero que só consiga acessar as pessoas que têm o login aqui na coluna A e a senha aqui na coluna B. Então vamos lá, o que eu vou fazer? Qual que é o procedimento aqui que eu vou fazer? Lá naquela outra planilha, o que aconteceu? Toda vez que a planilha abria, aparecia uma caixinha me perguntando o quê? O usuário. Show de bola. Depois aparecia uma caixinha perguntando a senha. Então eu vou pegar o usuário e vou pegar a senha. Se for correto, o que eu vou fazer? Deixo ele entrar na planilha. Se não for correto, eu fico entrando de novo aí nessa planilha. Então beleza, a gente vai lá, vai pedir o usuário. Assim que eu pedir o usuário, o que eu vou pedir para o meu código fazer? Ó, vai lá na aba Logins e procura esse usuário na coluna A. Se ele achar o usuário, o que eu quero que ele faça? Pegue a senha do usuário. E o que tem a senha do usuário? Se ele vai achar o usuário D Amorim, ele achou o D Amorim. Onde é que está a senha? Na coluna do lado. Joga aqui para a setinha para o lado. Se ele achou, tá aqui, ó, achou o usuário Alon Pinheiro, a senha está onde? Na coluna do lado também. Então a gente sempre vai deslocar a célula que ele achar o usuário, uma para o lado. E qual ferramenta que a gente vai usar para fazer isso? A ferramenta localizar, que dentro do VBA é a ferramenta Find. Então, ó, esse localizar a gente consegue utilizar no Excel usando o atalho Ctrl L. Usa aí, Ctrl L. Aperta os dois que ele vai aparecer essa caixinha chamada localizar. Então, repara, vou clicar numa célula aleatória e agora eu vou procurar um usuário. Por exemplo, se eu procurar, sei lá, vou bater no teclado aqui, deu isso daí. Localizar próxima. Repara que ele dá um erro. Por quê? Esse usuário não existe nessa aba daqui que eu estou mexendo. Então, a gente tem que considerar isso como uma possibilidade, que a pessoa vai digitar um usuário que não existe. Então, vou dar um OK, viu que mostrou um erro. Agora, eu vou colocar lá um usuário que existe. Por exemplo, D Amorim, e vou localizar próximo. Repara o que aconteceu. Ele estava clicado numa célula aqui e ele clicou numa célula do D Amorim. Se eu colocar Alon P, aqui ó, Alon P, e der um Enter, ele vai para a célula do Alon P.
Perfeito. A ferramenta Find ou a ferramenta Localizar faz exatamente isso. Ele vai até essa célula. Por que eu vou usar essa ferramenta Find ou Localizar? Porque ele vai até essa célula e a senha está onde? Na célula do lado. Então, ó, a gente tem que procurar o usuário. Se não achar, a gente vai ter que corrigir isso. Mas se achar, eu quero pegar a senha que está na célula da direita, na coluna da direita. Beleza, vamos parar de blá 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 e vamos abrir o nosso VBA então. O atalho para abrir o VBA é Alt F11 ou Alt FN F11. Show de bola. Tá aqui meu VBA, vou maximizar ele e agora eu quero criar esse meu código. Onde é que eu vou criar esse meu código? O que eu quero fazer? Repara, vou voltar lá para o meu Excel. Eu quero que toda vez que eu abrir a minha planilha, que ele me pergunte um usuário e uma senha. Então, associado à abertura da planilha, eu quero pedir um usuário e uma senha. Aí vocês, se vocês já estão acompanhando os vídeos do canal, vocês sabem que sempre que eu quero associar algum código a um evento, que tipo de evento é esse? Abrir uma planilha, antes de salvar a planilha, antes de fechar a planilha, antes de imprimir alguma coisa. São vários tipos de evento. Então, toda vez que eu quero associar um código a alguma coisa que vai acontecer, abrir a planilha, fechar a planilha, salvar a planilha, eu tenho que usar isso que eu falei agora há pouco de evento. E essa parte de evento, se você já viu também em outros vídeos, você lembra que é muito simples. Eu só tenho que saber qual que é o evento que eu vou usar para disparar esse meu código. Por exemplo, nesse caso aqui, eu quero que toda vez que a planilha for aberta, que ele execute um código que eu vou escrever. E o nosso código tem que fazer o quê? Perguntar ao usuário, perguntar a senha e ver se o cara acertou. Se o cara acertou, mostra tudo. Se não acertou, pede de novo, para ele tentar novamente. Então, assim que abriu a planilha, eu quero que ele faça esse código. Então, o meu evento vai ser a abertura da planilha. O código, a gente vai ver qual que vai ser. Vou voltar lá para o meu VBA e aí eu vou criar o meu evento. O meu evento é abertura da planilha. Então, quando eu for criar o meu código, eu tenho que clicar aqui, ó, lá no cantinho, esta pasta de trabalho, porque ele está associado à minha planilha. E o Excel chama a planilha de pasta de trabalho. Duplo clique, esta pasta de trabalho. Agora, ali em cima, ó, em geral, eu vou clicar aqui na setinha, vou clicar em Workbook, que nada mais é do que pasta de trabalho em inglês. Cliquei aqui, e aqui do lado, ó, Workbook, do lado tem Open. Se eu clicar aqui nessa setinha, o que ele me mostra? Todos os eventos possíveis que eu tenho associados a uma planilha. Então, ó, eu posso ter um evento Deactivate, quando eu seleciono uma outra planilha e desativo a planilha atual. Open, quando eu abro a planilha. New Sheet, quando eu crio uma nova aba na planilha. Sei lá, Sheet Change, quando eu mudo a aba que está selecionada. Sincronizar, quando eu dou um F9, quando eu atualizo as fórmulas. Então, tem vários eventos que eu posso usar. Use a curiosidade aí para ir fuçando em cada um deles. Mas nessa aula a gente vai mexer nesse Open aqui. Então, ó, se ele escreveu isso daqui, show de bola. Se ele não escreveu, é só você vir aqui, Workbook, vem aqui e clica em Open. Show de bola. Aqui vai estar o nosso código e eu vou dar vários Enter aqui para eu ter espaço para escrever. O que eu quero fazer nesse código? Lembra lá, eu quero primeiro, assim que a planilha abrir, que ele me pergunte o usuário, depois ele me pergunte a senha. Então, vamos lá. Para a gente fazer essas duas perguntinhas, a gente vai ter que usar o que a gente chama de Input Box. Input é uma forma de você inserir dados e esse box é uma caixa. Então, Input Box é uma caixinha que você insere dados, digamos assim. Então, vamos lá. Colocar Input Box, abre aspas, abre parênteses, abre aspas e coloca a mensagem que a gente quer que apareça na caixinha. Digite o seu usuário. 2 pontos, fecha aspas, fecha parênteses. Beleza, ele vai me dar uma caixinha ali. Só que lembra que na caixinha eu vou escrever alguma coisa? Por exemplo, D. Amorim, Alon P, ou qualquer coisa, um usuário errado. Então eu tenho que guardar esse valor em algum lugar. E onde é que a gente guarda esses valores normalmente? Em variáveis. Variáveis são nada mais, nada menos do que isso que eu acabei de falar. Elas armazenam valores. E aí valores podem ser textos, podem ser números, datas, qualquer coisa. A gente joga aí dentro de uma variável. Então, ó, antes do input box, eu vou colocar lá o nome de uma variável. Por exemplo, se eu estou pedindo usuário, vou chamar a variável de usuário. Usuário, espaço igual espaço, input box aquilo ali. Então, repara, eu vou ler isso daqui. A variável usuário recebe o igual, nesse caso aqui a gente lê como recebe, input box, digite usuário. Então, o usuário vai receber exatamente o que eu digitar na caixinha, beleza? E agora lembra, eu tenho que ter uma outra caixinha que me pede a senha.
Então, como eu vou fazer algo exatamente igual ao que está ali, eu vou copiar. É muito mais fácil. Então, ó, seleciona aqui, Ctrl C, Ctrl V. A variável vai se chamar usuário? Não, eu não quero mais usuário, eu quero a senha. Então, ó, senha. Continua em input box, digite seu usuário? Não, input box, digite a sua senha. Show de bola. Então, agora ele vai me dar duas caixinhas. Ele vai me perguntar usuário, vai me perguntar a senha. Vai guardar o usuário aqui, em usuário, na variável usuário, e senha na variável senha. Show de bola. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar a senha do usuário, para ver se a senha que ele digitou é a senha certa. Então vamos lá. Se ele digitou de Amorim aqui no usuário, qual que é a senha certa? A senha certa é 123456. Só que eu não sei se ele digitou a senha certa. A senha que ele digitou vai estar aqui, ó, na caixinha que ele digitou. Só que a senha certa eu tenho que procurar. Então vamos fazer o seguinte: senha underline certa igual. Aonde que eu acho essa senha certa? Onde é que ela vai estar? Lembra? Ela vai estar sempre na célula da direita do usuário. Então, se o usuário foi de Amorim, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se o usuário for Alon P, vai ser ABC 1, 2, 3. Aí eu vou criar um outro usuário. Se for João M, a senha vai ser 1, 2, 3, ABC. Só para mudar um pouquinho. Então, sempre a senha está do lado direito do usuário. E aí eu vou ter que procurar. Então, essa senha certa daqui vai ser o quê? Eu vou procurar de alguma forma o usuário lá na coluna A e eu vou fazer o quê? Pegar a célula da direita, que é a célula que tem a senha. E depois eu vou fazer o quê? Comparar com essa senha normal. Se for igual, beleza, acabou. Se não for igual, aí eu vou ter que fazer um ajustezinho para ele continuar perguntando. Então vamos lá. A senha certa vai receber, lembra, vou procurar o usuário. Como é que eu faço isso? Comentei lá no começo da aula. Vou usar aquele find, que é o pesquisar do Excel. Então, ó, primeiro eu tenho que dizer para ele aonde que eu vou procurar. Vamos voltar aqui para o Excel. Eu vou procurar, ó, primeiro na aba Logins e depois eu vou procurar na aba Logins. Então, vamos lá. Volto aqui. Como é que eu falo aba em inglês? Seria ó, Worksheets. Abro parênteses, abro aspas e coloco Logins. Fecho aspas, fecho parênteses. Disse qual aba que eu tô. E agora eu vou falar para ele, ó, procura usuário. Como é que eu falo isso? .cells.find, abre aspas. Esse cells.find, ele vai fazer o quê? Vai procurar nessa aba daqui, em todas as células, ele vai procurar o quê? O que está dentro do parênteses aqui. E quem que eu estou querendo procurar? Eu estou querendo procurar o usuário que ele digitou. Qual foi o usuário que ele digitou? Está aqui, ó, nessa variável usuário. Então aqui eu procuro o usuário. Aí ele vai fazer o quê? Vai procurar na aba Logins, em todas as células da aba Logins, o que está dentro de usuário. E aí pode estar de Amorim, pode estar Alon P, pode estar João M, pode estar qualquer coisa. Pronto. Só que, se ele fizer isso, se ele procurar usuário lá na aba Logins, o que ele vai achar? Ó, se eu coloquei de Amorim usuário, ele estava aqui, ele vai achar, ó, vamos lá, o Ctrl L. Ele vai, ó, de Amorim, se eu localizar, ele clica na célula do usuário. Agora dá uma olhada, eu vou fechar aqui, vou voltar. Senha certa vai receber a célula do usuário. Faz sentido isso? Não faz muito sentido. Eu quero a senha certa. A senha não é a célula do usuário. A senha é a célula que está à direita do usuário. Então a gente vai ter que fazer mais uma coisa nessa linhazinha daqui, que é o quê? Ponto offset, abre parênteses. O que é esse offset, Diego? Offset é deslocar em inglês. Então, lembra que a célula da senha está sempre à direita da célula do usuário? Então, o que eu vou fazer? Eu vou deslocar a célula do usuário uma colunazinha para a direita. Então, esse offset eu posso deslocar linhas, quantas linhas eu quero, para cima ou para baixo, e quantas colunas eu quero, para a direita ou para a esquerda. Então, aqui, quantas linhas eu quero deslocar? Nenhuma. A senha está na mesma linha do usuário, mas ele está uma coluna à direita do usuário. Então, aqui, ó, 0, ponto e vírgula, 1, fecha parênteses. Ele vai deslocar 0 linhas, mas vai deslocar uma coluna. Show de bola. Agora a senha certa vai pegar o quê? Ó, cheguei aqui, dei um Ctrl L, de Amorim, localizei. Achou essa célula, só que ele vai parar aqui? Não, ele vai deslocar uma coluna, então ele vem para cá. A senha certa de Amorim é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Então, ó, vou voltar lá para o meu código. O que eu tenho que fazer agora?
Eu tenho que comparar, eu tenho que ver se essa senha certa é diferente dessa daqui. Se essa senha certa for diferente dessa daqui, significa que ele errou. Se essa senha for igual a essa daqui, significa que ele acertou. Como é que eu faço comparações no Excel, no VBA? Usando a estrutura IF, que seria no Excel aquela fórmula C que a gente tanto usa. Então vamos lá. IF, senha, diferente. Diferente no VBA eu tenho que colocar um menor e um maior. Senha, underline, certa, then, como é que está isso aqui? Por que eu coloquei esse then? Vamos lá. If significa se. Então, ó, se a senha que o usuário digitou for diferente da senha certa, então, o que eu vou fazer? Isso daqui faz parte da estrutura C. Eu começo com if, eu coloco o que eu estou comparando, e aí eu falo, então, o que eu faço se a senha for diferente da senha certa? É o que eu vou colocar aqui. Só que depois disso tudo que eu for colocar, eu tenho que fazer o quê? Fechar essa estrutura com um AND IF. Então, tudo que tiver entre o IF e o AND IF, ele vai executar se isso daqui for verdade. Então, vamos pensar. Se a senha que o usuário digitou for diferente da senha certa, o que eu quero fazer? Pensa aí. Eu quero terminar? Eu quero mostrar a planilha para ele? Não, eu não quero. Eu quero fazer o quê? Eu quero continuar perguntando para ele qual que é o usuário, qual que é a senha, até ele acertar. E aí, como é que eu vou fazer isso? Repara, eu quero fazer basicamente o quê? Nesse ponto do código, quando ele perguntou o usuário, perguntou a senha, achou qual é a senha certa, comparou a senha com a senha certa. Eu quero fazer o quê se ele errou a senha? Eu quero voltar para cá. Eu quero fazer exatamente o que está ali em cima, de novo. Perguntar ao usuário, perguntar a senha, ver a senha certa e depois comparar de novo. Fazer isso quantas vezes? Infinitas, até ele acertar. Eu vou ter que falar para o meu código ir até certa linha. Então eu tenho que falar para ele, se a senha for diferente da senha certa, se você errou no caso, eu quero que você saia daqui para cá. Eu quero que você reinicie o código. E como é que eu falo isso para o VBA? É muito simples. Primeiro eu preciso dar um nome para esse ponto que eu quero voltar. Eu preciso falar, aqui se chama reiniciar, por exemplo, que é aqui que eu vou reiniciar o meu código. Então eu coloco aqui, reiniciar, 2 pontos. Isso daqui significa que eu chamei essa linhazinha aqui de reiniciar. Agora o que eu preciso falar aqui? Vá até a célula reiniciar. Se você chegou nesse lugar, significa que a senha está errada. Então eu quero que você vá até o reiniciar. E aí, lembra, dentro de estruturas, de estrutura de repetição, de uma estrutura if ou coisas do tipo, a gente tem que começar o código não aqui no cantinho, mas aqui, dá um tab, ele começa aqui. A gente usa aquela indentação, que aí deixa o código mais organizado. Deu um tab, aí eu tô ali. Tab é aquela célula que tem uma setinha para cada lado em cima do caps lock. Show! Cheguei aqui, então eu tenho que falar, vá até a célula reiniciar. Como é que seria vá até em inglês? Porque o VBA é inglês. Seria go to. Então eu escrevo assim, go to, e aí eu falo para onde ele vai. Reiniciar. Pronto, go to, reiniciar. Então, se a senha for diferente da senha certa, então vá até reiniciar. E fecha o meu if. Beleza. Ah, Diego, tá perfeito, então dá pra gente testar isso daqui. Só fechar a planilha e abrir. Quase. Vou mostrar o que tá faltando. Quando eu procurei aqui, Ctrl L, naquele nosso Cells Find, que seria a mesma coisa desse Ctrl L, se eu procurar, sei lá, Alon P e der um Enter, funciona. Mas se eu procurar, sei lá, isso daqui, pensa comigo, isso daqui tem na minha planilha? Não tem. Vou colocar procurar. O que aconteceu? Ele deu um erro. Então, o que vai acontecer quando eu colocar um usuário estranho aqui e der erro na minha planilha? Essa linhazinha de código aqui também vai dar erro. E o que vai acontecer? O meu código vai parar. E eu não quero que meu código dê erro. Se ele não achar nenhum usuário, para mim tanto faz. Eu não quero que ele pare o código. Se ele não achar nenhum usuário, significa que a senha vai estar errada de qualquer forma. Isso daqui vai dar errado. Se ele não achou o usuário, a senha que está dentro de senha certa vai ser nada. Não vai ter nada dentro de senha certa. Então isso daqui vai estar errado. O que eu quero fazer então? Eu quero que ele tente fazer isso daqui. Se ele conseguiu fazer, beleza. Pode prosseguir, vai para a comparação ali bonitinho.
Só que se ele não conseguiu, eu quero que ele ignore completamente isso. Então eu tenho que entrar nessa parte de tratamento de erro. Porque se o usuário digitar tudo certo, digitar um usuário que existe, esse código vai funcionar. Só que existe uma possibilidade dele digitar esse código errado. Então o que eu tenho que fazer? Aqui, antes de senha certa, eu tenho que falar, ó, se der erro, continua o código. Eu não quero que você pare. E como é que eu escrevo isso em inglês? Assim, ó, on error, que seria se der erro, resume next, que significa se der erro, continue o código. Ou seja, resume seria se continue, next na próxima linha, na próxima instrução. Isso daqui só está falando, ó, a partir daqui, tudo que você fizer, se der erro, não tem problema, é só você continuar fazendo o código. E aí ele vai funcionar. Então, ó, pensa comigo, o que ele vai fazer? Assim que eu fechar e abrir essa planilha, ele vai me pedir o usuário. Aí eu vou escrever, sei lá, D Amorim. Ele vai procurar o D Amorim e vai achar a senha certa de Amorim. Beleza. Ele vai me pedir a senha. Aí eu coloco lá, sei lá, a senha certa. Se eu coloquei a senha certa, show de bola. Se eu coloquei a senha errada, ele vai dar errado. Ele vai dar errado e vai fazer o quê? Vai me perguntar de novo. Só que falta um único detalhe aqui e eu prometo que é o último. Repara que aqui, onde eu tenho um input box, que eu estou pedindo para ele digitar a senha, o que ele vai colocar dentro de senha? O valor que eu digitei no meu input box, na minha caixinha de mensagem. Só que esse valor, ele vai entender como se fosse um texto. Por que ele vai entender como se fosse um texto? Ah, Diego, se eu escrever 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele vai entender como se fosse um texto também? Vai. Por quê? Porque ele está dentro do meu input box. Tudo que ele está dentro do meu input box, ele converte para texto. Então, ó, ele vai converter a senha que eu peguei em texto. Só que o número que está aqui não é um texto, é um número. Então, ele vai comparar esses dois e aqui, ó, vai dar um probleminha. Ele mesmo sendo a mesma coisa, ele não vai entender como se fosse a mesma coisa. Porque um vai ser o texto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e o outro vai ser o número, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parece igual, só que para o código ele não vai entender. Então a gente tem que fazer meio que uma gambiarra para dar uma ajeitada nisso daqui. O que a gente tem que fazer? Eu vou converter esses dois aqui para texto. Então, isso vai ser texto e isso vai ser texto. Aí ele vai estar comparando banana com banana e maçã com maçã. Ah, Diego, mas é muito difícil? Não, é muito simples. O que eu vou ter que fazer? Eu vou concatenar esse texto com nada, com vazio. Repara como é que vai ficar. Eu vou usar o é comercial e vou concatenar com vazio, duas aspas. Lembra que se eu fosse juntar, eu vou usar sempre o concatenar. O é comercial, que ele concatena, ele junta textos. E todo texto eu coloco entre aspas. Como não tem nada entre as aspas, ele vai concatenar com nada. Então a senha vai ficar exatamente igual. O que eu vou fazer então? Eu vou concatenar isso daqui com vazio. Ó, espaço, e-comercial, espaço, duas aspas. Toda vez que eu quero juntar textos, eu uso e-comercial. Se eu quero colocar um texto, eu tenho que colocar entre aspas. E se eu estou colocando aspas, mas não tem nada no meio, significa que eu estou juntando com nada. Então, isso daqui e isso daqui tudo seriam exatamente a mesma coisa, porque eu estou juntando com nada. A única diferença é que agora virou um texto. Porque como eu concateno com um texto, ele assume que é tudo um texto. Beleza, fiz essa parte aqui, vou dar um Ctrl C, fazer a mesma coisa do outro lado. Agora eu vou comparar um texto com um texto e não vai ter esse problema que eu falei. Show, Diego, a gente viu aqui, mas eu quero ver se isso aí está funcionando. Vamos fazer funcionar. Show, tem que salvar essa planilha, porque ela só vai executar esse código quando? Quando eu abrir a planilha. Então vamos lá. Vou salvar, ó, só chegar aqui em cima no disquetezinho para salvar, clico lá. Agora eu escolho um lugar do meu computador para salvar, vou colocar planilha login. E vou clicar aqui em tipo, ele não pode ser uma pasta de trabalho do Excel. Ele tem que ser esse pasta de trabalho habilitada para macro do Excel. Clico aqui, dou um salvar, salvou, fecho o VBA, fecho o Excel, sumi aqui um pouquinho, vou dar um duplo clique na minha planilha, para ele abrir a minha planilha. E repara, o que ele tem que fazer? Ele tem que me dar aquela input box. Ah, ele não mostrou nada até agora. Ele só me mostrou esse habilitar conteúdo. Eu tenho que clicar aqui uma única vez. Ó, cliquei aqui, ele vai executar o meu código. Vamos testar. Vou colocar um código nada a ver, um usuário nada a ver, ó. Blá, blá. E na senha eu vou colocar a mesma coisa, ó. Uma senha nada a ver. Deu ok. Beleza, tá funcionando. Eu coloquei um usuário e uma senha errada. Agora eu vou acertar o usuário, mas vou errar a senha. Ó, alonp e vou colocar a minha senha.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Deu errado também. Vou colocar agora o quê? Usuário e senha certos. D Amorim, Enter. Senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dou um Enter e repara que ele me deixou entrar na planilha. Então, dessa forma, a gente conseguiu ver direitinho como é que a gente faz para colocar um login e uma senha ali na planilha. Daí você está se perguntando, mas ele entrou direto aqui na aba de logins, ele vai poder ver a aba de logins. É só você fazer o quê? Botão direito e oculta a aba de logins. Toda vez que agora eu vou salvar, se eu fechar e abrir, ele não vai ter como ver aquela aba de logins e você vai ter que ter decorado todos os logins para conseguir fazer isso de senha e login. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente viu bastante coisa, ó. Vou até abrir o código aqui para vocês verem. A gente viu como eu vou para uma parte do código. Eu uso esse GoTo aqui. A gente viu a estrutura if, que eu uso para comparação. A gente tratou um erro também, se desse erro, quando ele não acha o código. Viu o find, viu o offset, viu input box. Tem um monte de coisa nessa aula. Eu espero que você tenha entendido tudo. Qualquer coisa, só deixar aqui nos comentários para mim, que a gente vai te ajudando também. Lembra de deixar o seu like se você curtiu a aula. E se você chegou até o final desse vídeo, você faz parte dos 12% das pessoas que começam o vídeo e terminam de assistir. Então você faz parte dessa seleta comunidade aí dos 12%. Então deixa esse comentário aqui pra mim também, coloca lá, #SomosTodos12%. Por fim, vou deixar aqui também uma playlistzinha com vários vídeos de VBA para você se aprofundar um pouco mais nesse tema e também um mini curso muito maneiro que é basicamente o que a gente fez aqui, só que de uma forma até um pouco mais avançada. Que ele faz o quê? Ele cria formulários no Excel. Aí é o Alon que vai dar esse mini curso com várias aulas te ensinando do zero a criar um formulário que você cadastra um funcionário. Você coloca lá todos os dados do funcionário, coloca para cadastrar, ele já coloca na base de dados, tudo direitinho, arruma a base de dados, é bem maneiro, clica lá para conferir. Beleza, galera? Espero que tenham gostado e até a próxima aula.